Atos. Todos acharam? Atos capítulo 16, nós vamos ler os primeiros 3 versículos, depois 2 Timóteo. Atos capítulo 16, versículo 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra, isso é o apóstolo Paulo. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Agora na 2 Timóteo, um pouco mais para frente, capítulo 1, versículos 1 a 5, e depois capítulo 3, versículo 14 a 15. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Um pouco mais para frente, capítulo 3, versículo 14 e 15. Isto é ainda o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Timóteo. Timóteo, quem ele era? Ele era filho de uma mãe judia chamada Eunice e um pai grego, que moravam fora de Israel, né? Talvez a mãe dele tinha se mudado antes ou depois que ele nasceu, nós não sabemos, mas o pai dele era grego, não era judeu, talvez nem conhecia a palavra de Deus, né? Antes de conhecer a mãe de Tiago. Ele também, a Bíblia menciona que ele tinha uma avó chamada Lóide, e a sua mãe e a sua avó amavam ao Senhor, conheceram realmente de verdade ao Senhor, foram pessoas salvas, pessoas que se arrependeram dos seus pecados diante de Deus e que conheceram ao Senhor. E elas duas ensinavam Timóteo também da palavra de Deus. Então, Timóteo nasceu fora de Israel, numa cidade, ou Listra ou Derbe, a Bíblia não fala, mas nessas regiões onde ele nasceu. Hoje em dia é Turquia. Vocês sabem onde fica a Turquia, mais ou menos? Então, depois vocês vão procurar no mapa, tá? Onde ele nasceu. Então, ele viveu em esse contexto greco-romano, né? Onde tinha muitas religiões pagãs, religiões que adoravam muitos deuses. Vocês talvez se lembram no livro de Atos, que Paulo foi até Atenas, na Grécia, né? E que lá ele viu muitas estátuas e diferentes para muitos deuses que eles adoravam. Vocês se lembram? Né? Então, assim era a cultura onde o Timóteo crescia, né? Mas ele foi ensinado as Sagradas Escrituras desde pequeno. A Bíblia fala desde sua meninice, né? Que a Bíblia fala. E outra coisa sobre ele que a Bíblia menciona em 1 Timóteo, que ele tinha uma doença estomacal, que Paulo fala em uma das suas cartas a Timóteo, para ele tomar um pouquinho de vinho para ajudar a doença. Esse vinho não é como o vinho de hoje, era mais como se fosse um suco de uva fermentado, né, que ajudava com a doença dele. Então, nós podemos ver
dessas coisas as influências que Timóteo tinha na vida dele. Ele tinha várias influências bem diferentes, né, na vida dele. Ele vivia em uma sociedade onde havia muitos filósofos, cada um com uma ideia diferente, uma explicação diferente da vida, né? Cada um cheio de conhecimento, e cada dia havia alguma coisa nova acontecendo. A Bíblia fala que havia muitas coisas, as pessoas estavam só interessadas em coisas novas. Por isso que também muitas foram ouvir o apóstolo Paulo, porque queriam ouvir algo novo, né? Era só curiosidade. E como eu falei, era uma sociedade altamente religiosa, cheia de misticismo, muitas superstições. Sabe o que são superstições? Sabe o que é superstição? Quando, por exemplo, a pessoa fala, você não pode abrir um guarda-chuva quando tem sol, porque quer dizer que vai chover. São essas crenças que não, né, que não são baseadas em verdades, mas que as pessoas creem e organizam sua vida em volta dessas crenças, né, que não são nem verdades. Superstições. Também sobre muitos deuses. Havia muitas histórias e mitos e sobre esses deuses, o que faziam. Mas esses deuses que eles, na verdade, inventaram, né, que não existiam, eram deuses que eram supostamente poderosos, mas que também pecavam. E que brigavam entre si e que levavam as pessoas a pecarem também. Então você pode ver que tipo de deuses eles adoravam, né? E que tipo de vida, então, essas pessoas viviam, né? Bem em volta de Timóteo e talvez até dentro de sua casa, porque seu pai era grego e provavelmente adorava esses deuses também, né? E também, na época dele, na sociedade onde ele vivia, não se aceitava pessoas que adoravam um outro rei, senão César, né, que morava em Roma. Então, as pessoas podiam ser presas por sua fé no Senhor Jesus, perderem seus empregos, por crerem no Senhor Jesus. Vocês se lembram dos apóstolos que muitas vezes foram presos ou apedrejados por causa de sua fé no Senhor Jesus? Isso acontecia naquela época. Timóteo viveu essas coisas. E como o pai dele era grego, provavelmente ele adorava esses deuses. Talvez até Timóteo às vezes foi levado, né, pelo pai para um desses templos pagãos. Nós não sabemos, a Bíblia não fala. Mas ele tinha essa influência, esse exemplo de seu pai. Um exemplo bem diferente da sua mãe, né? Então era um lar assim muito dividido, né? Deve ter sido muito difícil para Timóteo. Uma mãe que amava a Deus e um pai que dava um exemplo totalmente diferente, né? Talvez o pai dele praticava pecados que os deuses permitiam, que não agradavam a Deus, e Timóteo viu isso. Talvez, né, nós podemos imaginar que ele viu a mãe dele triste muitas vezes, né, por causa disso, por causa dessa divisão dentro do lar, né, entre o pai e a mãe. Ou talvez a gente pode imaginar, a Bíblia não fala, mas podemos imaginar que Timóteo ficou com essa sensação de que ele tinha que escolher entre o pai e a mãe, né? Quem ele ia seguir? Quem falava a verdade? A mãe e a avó ou o pai? E provavelmente ele foi observando a vida de cada um, né, para ter certeza. Essas coisas para uma criança, você pode imaginar, podem dar muita confusão, né? E alguns de nós também passamos por isso, nós sabemos como que é. Isso pode ser muito difícil. Mas apesar dessas influências ímpias que ele tinha na vida dele, ele também tinha o grande privilégio de ter uma mãe e uma avó que realmente amavam ao Senhor. A Bíblia não fala que o pai proibiu, né, a mãe de ensinar a palavra de Deus para Timóteo. Então, essas duas mulheres, nós não sabemos quando foi que elas ouviram o Evangelho e que foram realmente salvas, nós não sabemos. Mas a Bíblia fala que amavam ao Senhor e que ensinavam a Timóteo desde sua meninice, bem pequenininho. Nós lemos, né, na segunda Timóteo, nós lemos sobre isso. Então, com certeza, a mãe e a avó falaram muito do Senhor Jesus. Explicaram para Timóteo que ele, mesmo sendo pequeno, já era um pecador diante de Deus.
né? Nós não somente fazemos coisas que não agradam a Deus, ou pensamos às vezes coisas que nós sabemos que são erradas, mas que ele, como todos nós, era um pecador dentro de seu coração que era pecaminoso, e por isso ele pecava. A mãe deve ter explicado isso para ele, e ela deve ter ungido a ele a buscar ao Senhor enquanto ainda novo, para não desperdiçar a sua vida com muitos pecados, agravando a sua situação, talvez até as consequências. As pessoas quando pecam sofrem as consequências do pecado também, né? A mãe e a avó devem ter falado muito sobre isso. Então, quando Timóteo era ainda jovem, o apóstolo Paulo passou lá na região onde ele morava. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passou lá e Timóteo ouviu a pregação do evangelho do apóstolo Paulo. E foi nesse tempo que Timóteo foi realmente convertido. Tudo que ele tinha ouvido da sua mãe, da sua avó, Deus abençoou. E quando ele ouviu a pregação do evangelho do apóstolo Paulo, ele entendeu a sua necessidade pessoal do Salvador. E ele se arrependeu diante de Deus. Ele pediu por perdão de seus pecados e Deus ouviu. O Senhor perdoou ele. E o apóstolo Paulo, ele fala depois sobre Timóteo, ele chama ele o meu verdadeiro filho na fé. Porque Paulo viu Timóteo como fruto da sua pregação. Ele foi convertido através de uma pregação do apóstolo Paulo. Então, Paulo amava muito a Timóteo. Era uma pessoa muito próxima a ele, por causa do trabalho, a obra do Senhor em seu coração. Mas nós podemos ver, né, na vida de Timóteo muitas dificuldades, muitas razões que poderiam ter impedido ele a buscar ao Senhor, né? A vida dele poderia ter sido bem diferente se ele não tivesse dado ouvidos à pregação do Evangelho. Por exemplo, como eu já falei, a cultura onde ele vivia, a religião pagã em sua volta. Talvez ele estudava com seus amigos juntos, que também eram gregos, né? Na casa dos amigos, onde adoravam deuses falsos, vizinhos. Isso tudo dá uma pressão, né? Nós sabemos como que é estudar com outras crianças, adolescentes que não escutam a palavra de Deus, que não têm pais que obedecem à palavra de Deus e que muitas vezes dão exemplos errados para nós. E isso pode ser uma atração para nós, porque o nosso coração também ama o pecado. E nós podemos ser bem atraídos por essas coisas. E Timóteo também pode ter experimentado isso, uma pressão forte dos seus amigos. Deixa sua mãe, deixa essas coisas que ela fala, tem nada a ver, vamos sair para fazer tal. Não é? Os amigos muitas vezes são assim. E dão uma pressão muito forte para nós, para abandonarmos as coisas que nós aprendemos da palavra de Deus. Podem dar a nós a impressão de que essa palavra de Deus é muito antiga, não é mais para hoje. Uma vida sem Deus é bem melhor, porque nós podemos ser livres para fazer o que a gente quiser, né? Nós podemos ouvir essas coisas dos nossos amigos. E isso pode ser um impedimento para nós buscarmos ao Senhor. Outra coisa era a influência de seu pai, né? Talvez nós também vivemos essa situação, um lar dividido, que a mãe fala uma coisa e o pai outra. É um grande privilégio quando isso não é assim. Mas muitos de nós vivemos assim. Com um dos pais somente amando a Deus e o outro não. E isso é muito triste. Isso é muito difícil. E isso pode realmente nos levar para longe de Deus. Até podemos culpar a Deus por isso, né? E falar, não quero mais nada a ver com Deus, porque Ele fez isso, aquilo, eu tenho agora essas dificuldades na minha vida. Timóteo poderia ter falado isso. Ele poderia ter seguido o pai dele. E nós precisamos pensar em nosso coração. O que está me impedindo para buscar ao Senhor? São essas coisas, talvez, que nós usamos como desculpas para deixar o Senhor de lado. Ele também tinha sua doença, provavelmente ele tinha muitas dores.
E eu não sei se vocês já ficaram bem doentes uma vez ou sentiram muita dor. É difícil pensar quando você está sentindo muita dor, né? É difícil. E isso pode te levar a nem querer mais pensar em Deus. Ou a ficar amargo em seu coração. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou jovem ainda, porque eu estou sofrendo isso? Timóteo poderia ter pensado assim. E ele tinha a sua idade, ele talvez, né? Ele poderia ter pensado, eu sou bem novo ainda, tenho muitos anos para frente, eu vou primeiro curtir dessa vida, quero sair com os meus amigos, eu sei que se eu seguir ao Senhor, não vou poder fazer isso, isso ou aquilo, e eu quero experimentar dessas coisas. Talvez dentro do nosso coração nós desejamos isso. E pode ser que nós usamos a nossa idade como desculpa para não buscar ao Senhor ainda. Mas Timóteo é um grande exemplo para nós, porque ele deu ouvidos à palavra de Deus, mesmo sendo bem jovem ainda. Ele entendeu que a palavra de Deus realmente é a verdade. E ele, comparando com todas as outras influências na sua vida, ele viu provavelmente a vida de sua mãe, a sua avó, que realmente amavam ao Senhor e que viviam as coisas que elas falavam, né? Ele viu que isso era realmente a verdade. E ele não deixava nada impedir ele de buscar ao Senhor. Ele não usava essas coisas como desculpas para não buscar ao Senhor. E ele foi preparado pelo Senhor para buscar ele bem jovem. Ele começou a ouvir a palavra de Deus tão novo que essas coisas ficaram em sua mente e influenciaram muito a sua vida. E depois que ele foi salvo, depois que ele foi transformado pelo Senhor e perdoado, ele teve uma vida muito útil no serviço do Senhor. Ele foi usado por Deus. As igrejas estavam começando, né? Os apóstolos estavam saindo pregando o Evangelho e muitas pessoas começaram a crer no Senhor Jesus. E Timóteo, ele foi um líder na igreja. Sabe que ele foi pastor da igreja de Éfeso? Nós temos a carta na Bíblia, né? Vocês sabem da carta aos Efésios? Era a igreja onde Timóteo era pastor por um tempo. Então, o Senhor Jesus usou muito a Timóteo em sua vida. Como ele ainda era jovem, ele serviu ao Senhor por muitos anos. E muitas pessoas ouviram a palavra de Deus através dele. Foi uma vida muito abençoada por Deus. E hoje nós lembramos dos 9 anos da Escola da Manhã e lembramos quantas crianças e adolescentes já ouviram o Evangelho através da nossa Escola da Manhã. Né? E nós lembramos de tudo que vocês já ouviram. Ou mesmo sendo sua primeira vez hoje, é um grande privilégio, né? De ouvir o Evangelho enquanto você ainda é novo. Isso é um grande, grande privilégio. Então nós somos muito gratos ao Senhor por esta oportunidade que vocês têm de sempre ouvir o Evangelho. Que vocês, talvez isso soe estranho para vocês, mas ouvindo a palavra de Deus, isso ajuda vocês a acharem mais difíceis a pecar contra Deus. A pregação do Evangelho atrapalha vocês a pecarem livremente. Isso soa estranho talvez, mas quando você escuta a palavra de Deus, a sua consciência não vai deixar você pecar em paz. E isso é muito bom, porque isso ajuda você a pecar menos contra o Senhor, a ter menos culpa diante de Deus. Mas mesmo assim, a nossa culpa é grande e vocês já ouviram que o Senhor Jesus é o Salvador, que Ele pode perdoar pecadores se nós nos arrependemos. Há muitas pessoas que ouvem essa mensagem aos seus 20, 30 ou até 60 anos pela primeira vez. Eu ouvi pela primeira vez quando eu estava com 23 anos. E quando eu olho para trás, eu vi quanto tempo eu desperdicei, quanto tempo eu gastei em pecados, longe de Deus, causando muita tristeza para o meu próprio coração e para Deus.
né? Tem pessoas que vivem bem longe do Senhor, até sem nunca ouvir a palavra de Deus por muitos e muitos anos. E que sofrem graves consequências por causa de seus pecados. Mas vocês têm o privilégio de ouvir a palavra de Deus desde novo, desde cedo, né? Isso salva vocês de pecados grotescos contra o Senhor. E isso Deus pode usar para que você busque a Ele, desde novo, desde pequeno, né? Isso é um grande, grande privilégio. E eu espero que vocês pensem sobre isso, que vocês realmente levam isso como uma bênção de Deus na sua vida. E não use todos os impedimentos que você pode imaginar, todas as coisas que podem te levar para longe de Deus, não use como desculpa. Porque a sua vida, se você continuar sem Deus, vai ser uma vida muito triste. As pessoas que vivem sem Deus não têm paz. Parece muitas vezes de fora que são pessoas alegres, né? Que são livres e podem fazer o que quiserem. Mas quando você olha um pouquinho mais de perto, são muitas vezes pessoas muito tristes. Pessoas que não têm paz. Pessoas que precisam silenciar sua consciência para não ouvir, para não sentir sua culpa diante de Deus. Isso é uma vida muito triste, fora do sofrimento por causa do pecado, que causa muitas consequências tristes em nossa vida. Então lembre-se que a Bíblia fala que é melhor buscar o Senhor cedo. Isso não quer dizer cedo de manhã, pode ser também. Mas isso quer dizer cedo na sua vida, né? Para não desperdiçar seu tempo que Deus te deu. Ele sabe quantos anos você vai viver, né? Então nós falamos da juventude como se fosse cedo na sua vida, mas você não sabe. Talvez já está tarde na sua vida. Você não sabe quantos anos você ainda tem. Então busque ao Senhor enquanto você é novo, jovem. Não deixe essa oportunidade passar, não sabe quantas vezes a mais você ainda vai ouvir, quantas oportunidades você vai ter, quantos anos de liberdade nós ainda vamos ter para poder pregar o Evangelho. Há muitos países onde é proibido falar da palavra de Deus. É proibido ter uma Bíblia em casa. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda vamos ter com esse privilégio. E lembre-se que a Bíblia fala que são as Escrituras, a palavra de Deus que pode nos levar à salvação, a perdão dos nossos pecados, porque são as Escrituras que falam do Senhor Jesus. Somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, quando você recebe as leituras para cada dia, ao final de cada lição, no domingo, você realmente lê a cada dia? Você lê a palavra a cada dia? É somente a palavra de Deus que contém as palavras de vida eterna. Você não vai achar em outro lugar. É muito importante você ler a palavra de Deus todos os dias. E nós damos essas leituras para vocês, para ajudarem vocês a saberem onde ler, o que significa, né? Para não só abrir, ler um pouco, fechar e não tem proveito para a sua alma. Então, use essas leituras para ler a cada dia a palavra de salvação. E assim, você pode ter uma vida igual a Timóteo, você pode ser usado por Deus para alcançar outras pessoas. E você pode ver na sua frente pessoas sendo salvas, conhecendo ao Senhor, ter sua vida mudada. Isso é um grande privilégio, uma grande bênção. E não há alegria maior do que servir ao Senhor e ver as pessoas conhecendo ao Salvador. Então, um aniversário é sempre um dia muito bom para nós olharmos para trás. Seu próprio aniversário, o aniversário da escola da manhã, é bom você parar um pouco e pensar. Nós não somos mais crianças, né, que só pensam em presentes e bolo, né? Você já pode usar seu aniversário como um dia no ano para olhar para trás e ver quantas bênçãos você já recebeu de Deus. Que Ele cuidou de você a cada dia. Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? Que você tem uma mãe ou um pai que ama a Deus, que fala com você sobre Deus, que leva você, que traz você à igreja para ouvir a palavra de Deus. Essas são grandes bênçãos.
São grandes privilégios. Vocês têm muito a agradecer ao Senhor. Aí, você também para um pouco no seu aniversário, ou no aniversário da escola da manhã, da igreja. Olha para trás e vê o que eu fiz com a palavra de Deus até agora. Eu gosto de ouvir, eu guardo, eu esqueço. Ou eu fico pensando e realmente eu fico contemplando aquilo que eu ouvi. Será que eu já realmente entendi a minha necessidade de salvação? Será que eu entendi que Deus me vê como um pecador? Que eu sou um inimigo de Deus se eu não pedir por perdão? Você pare, use o aniversário para pensar sobre essas coisas. Você não é mais criança. Você já pode parar, refletir, pensar um pouquinho. Essas são oportunidades que Deus nos dá para pensar sobre Ele. E Ele te deu a sua palavra, que pode fazer-te sábio para a salvação. Paulo fala para Timóteo. Isso é uma grande bênção. E é sempre a oração de cada professor aqui, da igreja, que vocês possam conhecer a Ele. Enquanto jovem, enquanto novo, não desperdice seu tempo. Não acha que este mundo tem algo a oferecer que é melhor do que o perdão de Deus e a vida eterna. Esse é o nosso grande desejo para cada um de vocês.